Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um precioso vídeo dessa série que iniciamos Respondendo Escritos. E dessa feita, nós iremos responder a uma importante pergunta de uma amada e querida irmã, que ela gostaria de saber sobre a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do juízo investigativo, que é uma doutrina totalmente herética e descabida, que é uma loucura, é uma loucura. Por essas e outras ideias e afirmações dos adventistas, que não é uma igreja. Ela não é considerada uma igreja evangélica, e sim uma seita. E sim uma seita. Me perdoe aí aqueles que fazem parte da igreja adventista, mas é uma seita. E eu não vou entrar aqui nos meandros históricos de como surgiu essa ideia maluca do juízo investigativo, mas eu vou direto ao ponto e vou ser sucinto aqui e breve, para não demorar na resposta. A doutrina herética do juízo investigativo, ela surgiu de um batista chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller. Estude sobre ele. Tem aí, tem vários vídeos falando sobre esse camarada e das suas interpretações mirabolantes, heréticas e malucas. Simplesmente ele estudando Daniel capítulo 8 e o versículo 14, quando Daniel fala ali de 2.300 tardes e manhãs, ele, de maneira equivocada, interpreta 2.300 tardes e manhãs como anos. E ele faz uns cálculos malucos lá, e ele pega a data do ano 457 a.C. e joga em cima o texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que Daniel fala de 2.300 tardes e manhã, e para ele ali é anos. Então ele pega a data do ano 457 a.C., joga em cima mais 2.300 anos, e ele chega num cálculo. E o cálculo que o Guilherme Miller chega é um ano de 1844. E o dia e o mês é 22 de outubro de 1844. Essa data para ele era a data que Cristo iria voltar. E ele arrebanhou muita gente. O povo ficou esperando, aguardando a chegada do ano 1844, do ano de 1844, e o mês de outubro e o dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu, Elias? Jesus voltou? Não! Não aconteceu nada. E esse dia é chamado de o grande desapontamento. O grande desapontamento. Cristo não voltou, tá? Guilherme Miller ficou tão decepcionado que ele voltou para a Igreja Batista. Tá? E o movimento ali acabou, mas muita gente se negava. Não, Guilherme Miller, ele calculou certo. Os cálculos estavam corretos. De fato, a data está certa. Dia 22 de outubro de 1844. O que o Miller errou foi no evento. O evento está errado, equivocado. Porque, na verdade, em 1844, dia 22 de outubro de 1844, Cristo adentrou ao santuário celeste. Aí eles fizeram alguns malabarismos, né? Pegando o texto de Hebreus capítulo 9, que fala do santuário celestial, e eles falam, olha, Cristo adentrou no santuário celestial, o tabernáculo celestial, no dia 22 de outubro de 1844.
Então, olha a loucura. Cristo aí esperou, queridos, 19 séculos para entrar no tabernáculo celestial, sendo que o escritor da carta aos Hebreus fala de maneira clara, peremptória, que ele adentrou ao santuário celestial após a sua ascensão. Ele foi crucificado, ele foi morto, ele ficou 3 dias no sepulcro, na tumba, ressuscitou e está à direita do Deus Pai. Está lá. Ele não esperou 19 séculos. Ele não esperou chegar a data, dia 22 de outubro de 1844, para adentrar no tabernáculo celestial. Isso é loucura, mas eles inventaram isso. Aí, o que Cristo está fazendo agora? Depois que ele chegou, depois que ele adentrou ao tabernáculo celestial, nessa data, que eu acabei de falar para vocês, o que ele está fazendo? Ele está ainda expiando os pecados. Essa doutrina herética, descabida, louca, que não tem cabimento, quando você estuda ela, você vê que Cristo não completou a sua obra na cruz. Quando ele gritou na cruz do Calvário, dizendo, está consumado, na verdade não estava consumado. A salvação não estava consumada. Tinha algumas coisinhas para fazer. E lá no céu, segundo essa doutrina herética, tem vários livros. E esses livros são anotados os pecados, os nossos pecados. Todo pecado é anotado. É anotado. Tá? E Cristo ainda, ele vai expiando esses pecados, perdoando os pecados, mostrando que aquilo que ele fez na cruz do Calvário não foi definitivo, não foi derradeiro. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário, morrendo, foi só uma parte. A outra parte, tá, da consumação, ele ainda está praticando nos céus, desde que ele entrou no santuário celestial, no dia 22 de outubro de 1844, segundo essa maluquice aí do juízo investigativo inventado, criado pelos adventistas. E na época que o Guilherme Miller interpretou errado o texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14, tinha lá uma garotinha que aderiu também ao movimento. E na época ela tinha 17 anos. O nome dela é Ellen White. Ellen White, que creu nessa maluquice e depois ela validou tudo aquilo, que ela é conhecida como a grande profetisa dos adventistas. Os seus escritos para os adventistas são semelhantes à escritura, são inspirados. Olha a loucura. Falou um monte de bobagem, escreveu um monte de bobagem, tá? É uma falsa profetisa. Falou coisas absurdas que não dá tempo para citar aqui. E ela ratificou, ela assinou embaixo essa ideia maluca do juízo investigativo. Então, Cristo está nos céus, tá? Expiando os pecados. Expiando, pecado por pecado. Então, mostrando que a obra da salvação não foi concluída, não foi repleta, não foi completa. O escritor da carta aos Hebreus, quem fala isso é o pastor Marcos Graconato, né? De maneira, ele é muito irônico, zoando com essa maluquice aí deles, dos adventistas. Mostra claramente, o escritor da carta aos Hebreus, que Cristo entrou no primeiro século. Cristo foi assunto aos céus, ao tabernáculo, no primeiro século ali. Ele não esperou 19 séculos para chegar no santuário celestial. Então, só encerrando aqui essa questão, até hoje os adventistas ensinam isso. E é doutrina. É doutrina. Se você pegar as obras adventistas que falam da doutrina, naquilo que a igreja crê, vai estar lá essa ideia do juízo investigativo
que eles não abrem mão. Inclusive, vários eruditos, adventistas, teólogos, tá, criticaram e criticam até hoje essa ideia. Não concordam, porque é antibíblica, herética e totalmente maluca, descabida. Não tem sentido. Começa com uma interpretação totalmente errada de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que é um texto já cumprido, que fala ali dos medos e os persas, que fala ali da Grécia, que a Grécia, o Império Grego, é representado pelo bode. Fala ali de Alexandre o Grande. Tudo isso já se cumpriu. Mas o Guilherme Miller interpretou as 2.300 tardes e manhãs como anos. Como anos. E fez lá os cálculos malucos, que eu falei aqui para vocês, e deu lá, 22 de outubro de 1844, mostrando que Cristo ia voltar nessa data. Cristo não volta nessa data. Aí eles criaram uma heresia pior desse juízo investigativo, que no dia 22 de outubro de 1844, Cristo adentra o céu e está lá no tabernáculo celestial, espiando ainda os pecados, mostrando que a obra da salvação não foi perfeita, não foi completa, não está acabada. Ele ainda está espiando pecados e só vai acabar quando ele retornar, quando ele voltar. Então está aqui o resumo dessa heresia, minha irmã que fez a pergunta. Não é bíblica, é antibíblica, é herética, é coisa de louco. Louco, só doido defende isso. Só gente que tem algum problema mental defende essas coisas aí, porque não tem cabimento. É loucura total. A Bíblia, de maneira clara, peremptória, acaba com isso. E o escritor da carta aos Hebreus, encerrando aqui, no capítulo 9, versículo 12, em toda a carta, né? Ele fala que o sacrifício de Cristo foi único, de uma vez por todas. A purificação dos pecados já está feita. O perdão já está feito. Cristo não está no céu lá espiando pecados, coisa nenhuma. O perdão dos pecados foi expiado na cruz do Calvário, quando ele morreu. E aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 12, o escritor diz assim: Cristo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Uma redenção eterna. O tabernáculo celestial era o símbolo do céu. No capítulo 9, essa é a melhor interpretação de Hebreus capítulo 9. O tabernáculo celestial é o símbolo do céu. Cristo está nos céus. E ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está assentado à direita de Deus. Por 4 vezes, o escritor da carta aos Hebreus vai falar que ele está assentado à direita de Deus, o Pai. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 10, versículo 12. E capítulo 12, versículo 2. E essa ideia de estar assentado à direita de Deus está falando da sua mais alta posição de honra e também está falando que a obra expiatória, a obra da salvação está completa. Não há mais nada para fazer. Então, Cristo não está no céu expiando pecados. Ele não está lá conferindo os livros para ver os pecados dos homens. Isso é mentira, isso é heresia. Os pecados já foram perdoados. Os pecados já foram expiados na cruz do Calvário. Então, está aqui a resposta, minha irmã. Está aqui a resposta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e todos aqueles que irão assistir a mais uma resposta nessa série Respondendo Escritos. Deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas impressões. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas respostas e os próximos vídeos, querendo Deus.